Alô? Você aí que é classe artística nesta provinciana e fatídica cidade de Manaus. Vamos reagir a uma denúncia sobre o Conselho de Cultura desta cidade que você vive? Bom, acho que assim, a primeira coisa que é importante de falar é que esse vídeo ele já é um acúmulo, um represamento de várias pautas que a sociedade civil já precisava estar discutindo, mas que nós, por meio do diálogo, dentro do pleno do Conselho, estávamos tentando partir do princípio da boa vontade institucional da gestão Tony Medeiros, né, para avançar nas pautas que a gente realmente precisava avançar. E o Tony sinalizava que nós poderíamos contar com o diálogo institucional para a gente fazer esses avanços, né? Mas muita coisa foi diferente do que a gente esperava. Na prática, a gente viu que o discurso era muito diferente da ação, né? E assim, o que a gente pode notar, na verdade, são muitas contradições no dia a dia, na prática e nas próprias deliberações do pleno, a maneira que tudo está sendo guiado nesse momento, né? Mas enfim, vamos assistir. Essa é a verdade sobre o Concultura de Manaus. Não é uma opção, não é uma escolha. É lei e ela precisa ser cumprida. Então como é que a gente tem um plano municipal de cultura se não tem orçamento para isso? É letra morta. Em 2024, eu fui eleita pela classe trabalhadora da música de Manaus como conselheira de cultura. Primeira pausa. É importante eu falar que eu estou fazendo este react principalmente porque também sou uma pessoa que fui eleita no Conselho de Cultura para representar o segmento do audiovisual. E eu acredito que parte do meu trabalho precisa ser publicizado também neste momento crítico. E como eu e Loren temos um trabalho lá dentro que dialoga e que nós temos esse alinhamento institucional em relação ao que a gente acredita precisa ter de avanço, principalmente em 3 pontos: do Plano Municipal de Cultura, da lei que institui o Conselho de Cultura, do regimento interno. A gente vai falando sobre isso mais pra frente. O papel do conselheiro é defender os interesses da classe trabalhadora e também debater políticas públicas para a cultura. No primeiro ano, conseguimos alguns avanços. Trouxemos mais artistas para o Som Manaus, a volta do teatro, do cinema e a criação de mais um palco, que é o Palco Mangueirão. Bom, nós realmente precisamos falar sobre alguns avanços que tivemos em relação ao Conselho de Cultura e às pautas que são importantes para a classe quando o Neilo era presidente. Porque a gente, por mais que sentisse que tivesse um pouco de dissonância em relação ao que nós acreditávamos enquanto gestão do Poder Executivo e gestão da sociedade civil, a gente sentia que dava para ter um diálogo aberto e que eles nos escutariam e nós tentaríamos chegar em um acordo, deliberando sempre com o pleno, todas as ações. E quando não era deliberado, quando a gente tinha alguma dúvida, nós íamos até eles e eles nos respondiam. Eu acho que essa é a principal diferença que eu, pelo menos, tenho para pontuar nesse começo de vídeo, porque realmente a Loren fala sobre alguns avanços que nós tivemos na prática, né? E eu tô falando aqui de algo que é mais relacionado aos cargos e à institucionalidade, a maneira que o Conselho está funcionando neste momento, né? Comparativo. Mas a partir de 2025, uma gestão desastrosa mudou tudo. O Concultura se tornou um espaço engessado, onde os representantes da sociedade civil foram calados e ficamos de fora de decisões muito importantes. Nossos requerimentos, solicitações e até mensagens no grupo do Concultura foram ignorados, sem nenhum sinal de respeito institucional ao nosso cargo. Quando a gente cobra transparência, incomoda. Assim, a gente não tem resposta sobre coisas básicas, sabe? Perguntas básicas. E aí a gente passa a entender a necessidade de protocolar requerimentos de pedido de acesso à informação em órgãos de controle, como, por exemplo, a plataforma Fala BR, que a gente pode enviar denúncias ou pedidos de acesso à informação. E a gente começou a fazer ofícios para solicitar acesso a algumas informações básicas, né? E principalmente nesse momento agora, que tecnicamente não existe um pleno ativo no Conselho de Cultura, né? É importante falar que os nossos mandatos se encerraram
fevereiro desse ano de 2026 e que existe um projeto de lei tramitando na Câmara que foi aprovado e nós estamos esperando uma publicação para que a gente possa voltar a trabalhar pelos próximos 6 meses antes que seja convocada as eleições novamente, né, para o Conselho. Mas eu acho que é nesse momento em que a gente oficialmente fica sem o cargo, se torna um cenário perfeito, né? Para eles simplesmente nos afastarem e ficarem em silêncio, não nos responderem, não responderem aos requerimentos. Enquanto isso, a gente fica aguardando os prazos da Lei de Acesso à Informação, que oficialmente são 20 dias para uma resposta oficial, prorrogáveis por mais 10 dias caso o órgão ache necessário para uma resposta, né? Mas enfim, são perguntas simples, galera. Não é coisa, ai meu Deus, 30 dias para dar uma resposta de uma pergunta assim básica, tá entendendo? E quando a gente questiona, vira alvo. Eu submeter a votação. Eu vou, na próxima reunião, depois que for publicada, né, a prorrogação dos nossos mandatos, eu já estou pensando aqui. Eu preciso de uma camisa com um alvo desenhado nas minhas costas. Eu faço questão. Você que é artista visual e quiser pintar uma camisa minha com um alvo, escrito alvo, por favor, comenta aqui embaixo que eu quero, tá? A questão de proibição de gravações total e parcial das reuniões do Conselho. O meu comportamento, ele é ético, ele é idôneo, é um ato de censura, até porque essas reuniões, elas são públicas e ninguém pode... Votaram pela proibição de gravações por parte dos conselheiros. A Lauren, por exemplo, não poderia mais fazer aquele tipo de vídeo que ela estava fazendo, gravando um selfie cam da cara dela, falando a voz dela, o rosto dela. Não pode. Votaram. Vocês têm noção disso? Entre 16 pessoas foi votado porque a maioria foi a favor disso? O que vocês têm a dizer? Pode dizer que nós ficamos parados. Protocolamos requerimentos, ofícios, pedidos de reuniões extraordinárias. Cobramos atas que não são publicadas há quase um ano. Questionamos falhas na comunicação, critérios... Melhorias no atendimento interno com cultura, falta de atendimento e solicitações de informações. Urgente, esclarecimento sobre contratação e critérios de avaliação dos editais do PENAB. E um detalhe muito importante sobre as atas. As últimas atas que nós tivemos acesso para fazer uma revisão antes da assinatura para ser publicada são as atas de novembro e dezembro. Nós estamos em abril e nós ainda, o Pleno, não teve acesso às atas de janeiro e de fevereiro. Em março não existe ata porque não teve reunião, né? O processo lá, o que aparenta ser uma extrema negligência por parte da gestão em querer que de fato seja aprovado esse processo de prorrogação lá na Câmara, né? E a gente não tem acesso de nada. Postei recentemente nos meus stories que para eu ter acesso ao texto do projeto de lei na íntegra, precisei ir na Câmara Municipal, gabinete de um parlamentar e falar, vocês estão sabendo desse projeto de lei? Sim, foi votado tal dia. Tá, será que vocês podem fornecer uma cópia do projeto? Porque eu faço parte do conselho, o conselho enviou pedido para ser votado na Câmara, só que eles não nos forneceram. Nós não tivemos acesso em nenhum momento ao texto do PL. E a gente não sabia exatamente como é que estava correndo, nós tínhamos acesso apenas ao código para a gente acompanhar o trâmite, o status dentro da Casa Civil apenas. Esse número de protocolo não dá acesso ao documento, só dizia onde estava, qual casa, qual departamento. De avaliações, atendimento aos artistas durante os editais, tudo devidamente documentado. Nós também elaboramos denúncias junto com o OPCAM, que é o Observatório de Políticas Públicas do Amazonas. Palmas, gente, pro OPCAM. Põe aí embaixo, palmas, @OPCAM, marca o OPCAM e bate palma pro OPCAM, por favor. Levamos essas denúncias ao Ministério da Cultura, ao Ministério Público Federal e Estadual e outros órgãos de controle e instâncias. Nós estamos questionando a falta de transparência. Em 2026 você tem que sair da sua casa, porque um Conselho de Cultura, um órgão da administração direta da prefeitura, não responde o WhatsApp, não responde aos e-mails. E aí, tipo assim, não é só vocês artistas não que passam por isso, tá?
Por isso que a Lorena tá falando isso aqui, porque ela é conselheira, eu também faço parte desse pleno e estou passando pela mesma coisa que vocês. O uso excessivo de contratações por inexigibilidade. A ausência de deliberação em pautas centrais das políticas públicas. Repasse das verbas federais do PENAB, que, segundo os requerimentos protocolados, não foram deliberados nem discutidos, tampouco aprovados pelo Pleno do Conselho de Cultura. Sobre isso, eu acho que é importante eu falar que uma coisa que eles apresentaram pra gente em relação ao plano da PENAB foram os valores dos editais, a maneira que seria distribuído. Plano, na íntegra, nós não tivemos acesso, nós não deliberamos, por mais que tivemos votado. Porque aí vão usar como argumento, mas vocês votaram. Nós votamos. O negócio não é isso, nós votamos porque tinha urgência para que fosse votado. É um prazo que estava se encerrando, afinal de contas tudo é deixado para a última hora, não é mesmo? Se deixa para o final do prazo tudo, e tem que fazer tudo correndo. Que aparentemente é um conselho que não convoca reuniões extraordinárias para nada. Para que fazer extraordinária para resolver coisa urgente, né? Vocês não querem. Quero ir uma vez no mês só, tá bom já. A gente deixa represando as pautas, fala uma vez só, se vê uma vez só. Eu entendo que vocês acham chato ter que ficar indo lá, galera, discutir coisa que vocês não querem discutir. Eu também acho chato, entendeu? Mas não precisa fazer assim, vocês estão sendo pagos para fazer o trabalho de vocês. Faz o básico. Não faz todo mundo ter que passar por isso. Estão, mexendo diretamente na engrenagem que faz essa roda girar, que são os artistas, não é eu aqui. A mim não é um favor. O Tony não fez um favor prorrogando os nossos mandatos. E é importante falar que no pedido, ele tentou uma prorrogação de 1 ano. 1 ano, argumentando que a gente precisava ter o conselho ativo com esse atual pleno, para que a gente pudesse dar continuidade, para que a gente tivesse a memória preservada dos trabalhos que fossem feitos, que não tivesse que paralisar o trabalho dos conselhos durante essa execução da PENAB. Esse foi o argumento utilizado para se pedir uma prorrogação dos nossos mandatos. E aí, nesse momento, exatamente em que a PENAB está sendo executada, não existe um pleno ativo. Por quê? Porque deixa tudo para a última hora. Aí o prazo está encerrando, o mandato de vocês termina daqui a 10 dias. Agora vamos enviar, vamos dar continuidade a isso, né? Uma pauta que vocês já estão falando há 1 ano. 1 ano debatendo essa prorrogação, que nem era uma prorrogação. O que a gente pedia era que fosse revisto o regimento interno do Conselho, porque no atual momento não se pode ter uma recondução ao cargo. O que isso significa? Que nós que fazemos parte do Conselho hoje não podemos concorrer novamente numa futura eleição para ficar mais 2 anos no cargo. O regimento interno veta essa opção. E o que nós falávamos é que seria justo que se pudesse concorrer. Isso não significa que nós teríamos mais um mandato. Nós iríamos para a eleição, vocês teriam que votar novamente. A Lauren poderia não ser eleita de novo, eu também poderia não passar por isso. Nem quero, entender. Não faço questão, não. E aí, por que pedir 1 ano? Faz sentido isso? Prorrogar 1 ano o mandato de 16 conselheiros, sendo que a grande maioria está completamente inerte. Misteriosamente, está tudo bem para todo mundo. Ninguém está falando nada, tá todo mundo em silêncio, batendo palma. Parabéns pela nova nomeação. E aí depois vão usar como argumento, mas vocês votaram o plano da PENAB. Sim, nós votamos. Só que vocês não apresentaram pra gente. Não apresentaram. E se apresentaram, cadê a ata disso? Já que eu já me prolonguei um pouco sobre esse assunto, eu vou dar uma continuidade pequena só para vocês terem um contexto do porquê que eu estou questionando isso agora, enquanto eu reajo a isso aqui. O mandato anterior, do pleno anterior ao nosso, ele também passou por uma prorrogação, porque estávamos em período de execução da Lei Paulo Gustavo. Também estavam já dando os processos iniciais da PENAB, o ciclo 1. Aqueles conselheiros, eles tiveram seus mandatos prorrogados por 3 meses. 3 meses foram suficientes para eles fazerem o que eles precisavam fazer. E quando com cultura envia para a Casa Civil esse pedido de prorrogação desses mandatos atuais, pedindo 1 ano para se executar a PENAB, a gente se depara com um parecer técnico da Procuradoria-Geral do município, falando, olha, aparentemente isso aqui está tudo ok. Só que
o pedido de 1 ano há que ser revisto, tendo em vista mandatos anteriores que já têm a prerrogativa, que já foram prorrogados pela necessidade. Que agora também seria possível prorrogar, mas 1 ano, pera lá, né, gente? Vocês estão querendo também, vocês acham que a gente... Por favor. Já não basta a gente ficar achando que vocês ficam achando que a gente tem cara de idiota, entendeu? Vocês acham que a Procuradoria-Geral do Município vai simplesmente, tá tudo bem, prorroga aí 1 ano. Mandato é 2 anos, vamos prorrogar pelos 50%, beleza, aí fica 3 anos. E aí cadê a rotatividade? Cadê a representatividade da sociedade civil? Que bom, agradeço a Procuradoria-Geral do Município por não ter deixado isso acontecer, senão teriam prorrogado 1 ano. E aí eu provavelmente ia renunciar a isso. E graças a Deus eles ainda vedaram que fosse prorrogado mais uma vez. Que deve se convocar novas eleições num período de 3 meses durante esses 6 meses que será prorrogado. E este é o Conselho de Cultura que eu questionei em uma das últimas reuniões ordinárias, que ao invés de concentrar suas energias e focar em políticas públicas, agora só pensa em realizar eventos. Evento não. Ação cultural. Vamos deixar bem nítido, tá? Não é evento, não é bloco de carnaval, não é festa. A cultura no nosso estado, ela sempre foi tratada como caridade. E não encaram, não veem as pessoas como trabalhadores profissionais. Muitas das mãos que fazem cultura são mãos de pessoas gays, lésbicas, trans, que vivem da cultura. Esse é o nosso rolê. É toda hora tentando sobreviver. O investimento na cultura, ele é uma decisão. É uma decisão política e é uma vontade política. E a gente vê que a ausência dessa decisão e dessa vontade tem atrasado o nosso estado e o nosso município. É isso. Nesses 2 anos, eu lutei insistentemente pela lei de incentivo municipal à cultura. Lutei por regras claras dentro desse conselho, pela transparência. Lutei por mais autonomia dos fóruns de cultura, participação da sociedade civil e lutei para que o Conselho fizesse o seu papel de acordo com o Plano Municipal de Cultura, que é estimular, discutir e acompanhar a política pública e não virar uma trajetória instagramável de eventos sem transparência. Quer ir pro Instagram? Vamos pro Instagram. Então vamos pro Instagram. E o pior, a verba do programa Manaus Faz Cultura, que em 2021, 22 e 23 foi destinada para editais com chamamento público, agora é utilizada para fazer eventos de promoção de imagem pré-eleitoral. E assim, desde 2024, não há editais para fomento da cultura aqui em Manaus. E adivinhem, nada disso foi informado nem deliberado pelo Pleno no Conselho. Esse último mês foi muito difícil. Eu me senti atada, impotente, sem nenhum sinal de algum avanço, de alguma recuperação de diálogo dentro do Conselho de Cultura. A classe artística sentiu na pele os erros cometidos nesses últimos editais. E o Concultura caiu no vazio. Nem estamos em vacância e nem temos conselho ativo. Conseguiram anular o Conselho de Cultura durante a execução do edital do PENAB 52. A verdade é que esse conselho não se importa com as pessoas que fazem cultura nessa cidade. Esse conselho opera apenas aquilo que lhe convém. E depois de tudo isso, eu tomei uma decisão. Eu quero ocupar um espaço onde a minha voz possa ter peso de verdade. Porque artista, trabalhador da cultura, não precisa de um conselho de fachada. Precisa de representação real, coragem e compromisso com a cultura de verdade. A cultura não foge à luta, enfrenta. Mas a nossa voz sem representatividade seguirá rouca ou até amordaçada. E eu conto com você para seguir firme nessa luta. Vem comigo. A denúncia feita ao Ministério Público Federal foi aceita e encaminhada ao Núcleo de Combate à Corrupção. Difícil, né, ter que falar tudo isso e ter que falar dessa maneira, porque não é necessário. Foi feito apenas o básico, que é o papel de um conselho de cultura, né?
Não ficar buscando interpretações para o papel institucional do Conselho e ficar gastando dinheiro e energia em ações culturais, sim, ações culturais, que incluem festas, em eventos, um bloquinho de carnaval, né? Enquanto isso, o básico dentro do Conselho não tem funcionário suficiente para responder a requerimento, para responder a e-mail. E aí fica um monte de artista com crise de ansiedade recebendo e-mail, olha, você tem até esse prazo para mandar algumas coisas aí, mas a gente também não vai dizer exatamente o que é as coisas que vocês precisam enviar. Então, se tiver alguma dúvida, responde a esse e-mail com a dúvida de vocês. Aí os artistas ficam enviando as dúvidas, enviam e-mails, enviam prints, enviam documentos. Não recebe uma resposta, ir lá pessoalmente, falar, enviei um e-mail, protocolar pessoalmente lá na recepção, igual a gente fazia no tempo das cavernas, entendeu? Mas na prática mesmo é isso, acontece as ações culturais, né? Os gestores vão lá, aparecem, fazem a foto para postar no Instagram, obviamente, né? Afinal de contas, existe uma campanha política a ser feita e a ser concorrida. E na verdade, a prioridade nunca é a gestão da pasta da cultura. O que vamos fazer durante esse 1 ano até ter eleições e eu conseguir ter votos o suficiente com as ações que eu realizei enquanto eu estava presidindo essa pasta. Aí a gente fica lá naquela mesinha redonda, parecendo figurante de novela das 8. E também se a gente sair do roteiro e questionar, por exemplo, alguma coisa, sei lá, sobre o Plano Municipal de Cultura, a gente vira vilão, né? Porque você só aponta o dedo na nossa cara. Tipo, não tem ninguém apontando o dedo na cara, você só tá analisando as ações de vocês mesmos. Não é a minha opinião, nada disso aqui. É o que a gente tá vendo vocês fazerem na prática, para além das fotinhas que vocês fazem no Instagram de vocês. E aí, spoiler pra vocês, a gente vai continuar atrapalhando o sono de vocês enquanto vocês não fizerem o básico. Ou vocês também querem que eu vá lá no Diário Oficial expor aqui o quanto que vocês recebem pra estar fazendo isso que vocês estão fazendo? Eu sei quanto vocês recebem. Não sei se a galera aqui sabe. Pra vocês estarem fazendo isso que vocês estão fazendo. Eu nem preciso falar o que vocês estão fazendo. É só a gente olhar. Tô aqui analisando. E assim, eu acho que a Lauren aqui nesse vídeo deu uma aula de elegância institucional, tá? Porque eu, vou me dar o luxo de não ter mais nenhuma elegância. Não quer dizer que eu vá perder o decoro. Tenho responsabilidade e vou continuar fazendo o meu trabalho como eu sempre fiz. Tendo responsabilidade social. Não é porque estou recebendo um jeton mensal que eu vou ficar inerte porque a minha vida está relativamente ok. Nem está relativamente ok. Estou adoecendo. Bem, né? Olha como é que a gente pode manter uma resiliência se estão tentando ganhar a gente pelo cansaço o tempo inteiro. Estão querendo ver a gente coringar, eu sei. Vocês querem ver eu coringar. Mas eu vou coringar sem cometer nenhum crime, fica tranquilo. Não vou cometer nenhum crime contra vocês. O dinheiro federal tá na conta, o repasse tá feito. E aí a gente não tem um cronograma que a gente pode olhar e confiar. Porque nem isso vocês estão vendo. A gente entra na página do Concultura, a gente vê os comentários de vocês questionando sobre o cronograma. Quem tá tendo acesso a isso? Essa é a verdade. E aí, enquanto isso, o artista tá lá pagando contador, pagando assessoria jurídica, tendo que lidar com mudança no edital, por exemplo, em relação à conta bancária, que coloca uma coisa que dá a entender que só pode ser Banco do Brasil. E a gente fica, como assim? Vão monopolizar esse edital pro Banco do Brasil? Aí é porque a gente começa a questionar, eles vão lá, não, sem querer. Pode ser vários bancos. Aí começa eles ficam ligando pra gente, falando, me falaram isso, quando na verdade era outra coisa, aí eu não sei se alguém entendeu errado e eu fico achando que, claro, sempre eu acho que o problema é pela comunicação por parte da gestão, já que a gente tá se deparando com tudo isso, né? Vou dizer que artista tá entendendo errado o que estão falando pra eles. Não tô vindo aqui pra dizer que artista é burro, não. Mas o que parece é que vocês acham que artista é idiota, entendeu? Aproveita que vocês provavelmente estão assistindo aqui, gestão. Pensa se não vale a pena apenas responder o que está sendo perguntado. Nem é nada de um bicho de 7 cabeças que a gente está perguntando. Para pensar que se vocês não estão respondendo, vocês acham que fica aparecendo para quem está vendo de fora? No momento certo, tudo vai ser esclarecido. No momento certo, já se passaram 1 ano. Agora está mudando.
algo que eu duvido que vai mudar, que era tudo coordenado pela pessoa que assumiu agora. Então, assim, como é que eu acho que alguma coisa vai mudar? Como é que eu espero, uma pessoa que tô acompanhando isso desde 2021, e já sou alvo desde 2021, por alguma razão as pessoas votaram para que eu estivesse lá dentro, pediram para que eu entrasse nas eleições e concorresse para estar lá representando essa classe que é a do audiovisual. E acha que assim, de repente, porque mudou mais uma vez está mudando, porque não tem nenhuma estabilidade nessa pasta. Cada ano troca, assim como na Manaus Cult, não tem nenhuma estabilidade. Um entra porque o outro teve que sair para a campanha. Aí acaba a campanha, eles que foram concorrer para a campanha perderam a campanha, não foram eleitos, aí ganham os cargos, né? Todo mundo sabe o nome disso. Repito, artista não é idiota. Nós precisamos ter honestidade e franqueza para falar que hoje, no dia 2 de abril de 2026, nós temos um Conselho de Cultura Municipal omisso. O Pleno está omisso. Aqui eu falo por estes nomes que estão marcados neste post da Loren. Não por elas. Eu posso falar que elas não estão omissas. Daniele Peinado não está omissa. Avelino Borges Astro não está omissa. A Loren não está omissa. Eu também não estou me omitindo. Isso aqui não é se omitir. Vejam lá a publicação das nomeações dos conselheiros, quem eles são. Cobrem, cadê? O que essas pessoas estão fazendo agora? Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com ninguém daquela lista. Eu estou falando de 4 pessoas apenas. Olhem lá, se você é dos outros segmentos, procure o seu conselheiro. Veja o que ele está fazendo a respeito disso. A galera que está vendo isso aqui e acha que tem alguma entrada dentro do Poder Executivo, para ver naquela lista que tem 8 conselheiros do Poder Executivo, a gente sabe que foram nomeados pelo prefeito para estar ali para balancear, né? Fazer o balanço das decisões. E aí quando chega em momentos deliberativos importantes, como por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Abriram-se os editais, abriram-se as inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc em 2026. Tínhamos um prazo. E todo mundo sabia que não era o suficiente para que as pessoas pudessem se inscrever. Não era um prazo viável e que precisaria ser adiado. Todo mundo sabia. Você sabia, eu sabia, eles sabiam. Só não queriam admitir isso. E numa votação, nós levamos essa pauta. Falamos, olha, estão pedindo para adiar o prazo desde agora. Tem muita gente que vai ser impossibilitada de se inscrever caso permaneça esse prazo. Vamos adiar? Votamos lá. 16 pessoas ao todo para votar a favor ou contra do adiamento do prazo de inscrição dos editais. A maioria votou contra. E aí depois, por pressão popular, vocês foram lá, vocês, classe artística, foram lá nas redes deles reclamar do prazo. E eles adiaram. Mas antes de vocês fazerem isso, tinham negado pra gente lá dentro. A gente já sabia que vocês iam precisar de um prazo maior. A gente já estava pedindo antes que encerrasse o prazo. E eles negaram. Então, assim, de verdade, eu sei que existe um monte de pessoa que já cansou disso. Já gritou há muito tempo, já reclamou, já virou alvo, já sumiu do mapa e já tá de boa. Mas ao mesmo tempo, toda vez que sai edital, tem um monte de gente concorrendo. Isso aqui continua acontecendo porque dentro do conselho, mecanismo na própria estrutura do regimento interno, da lei que institui o conselho, do Plano Municipal de Cultura, que são exploits. Que a gente pode ir lá e explorar essas fragilidades que a própria lei deixa como uma brecha para eles estarem fazendo e agindo dessa forma. E eles vão continuar, entende? Eles só funcionam quando vocês cobram. E se vocês, quando eu digo vocês, com todas as pessoas que trabalham com cultura nessa cidade, não vai mudar. Então, pelo amor de Deus, se você tá vendo isso aqui, chegou até aqui, eu falando tudo isso, não sei, manda para alguém que acha que vai concordar com o que eu tô falando. De repente a gente começa a mexer. Isso não vai ficar assim para sempre. Vai passar essa gestão, vai continuar outra, vai ter eleições e a gente não sabe quem que vai ser eleito. A gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que o modus operandi é sempre o mesmo. E sempre que muda de prefeito,
ele vai lá nomear alguém de confiança dele para ficar farmando voto. Farmando voto. Então, assim, gente, eu garanto para vocês que eu vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma possível com as condições atuais. Mas para mim, já deu desse papinho. Pra mim chega desse papinho furado. Chega, 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 chega.